Números capítulo 29. Abramos juntos a palavra de Deus no livro de Números. Números 29. Nós estamos, irmãos, nos aproximando cada vez mais do final deste grande livro. Ele é parte da lei de Moisés. Ele compõe os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, que é o nome técnico para esses livros, mas conhecido pelos judeus como a Torá, a lei de Deus, a instrução do Deus vivo para o seu povo. No último sermão sobre o livro de Números, nós encontramos uma seção que continha uma lista detalhada das exigências de Deus para os sacerdotes quanto às diversas leis dos sacrifícios, e isso realmente continua na passagem que vamos estudar hoje pela manhã. E muitas coisas vêm à mente para explicar o que está acontecendo aqui. Os filhos de Israel ainda não estão na terra de Canaã, é preciso lembrar. Eles ainda não estão na terra prometida, eles estão na região dos midianitas, eles estão em Midian. Eles se preparam para fazer a aproximação final à terra e eles sabem que haverá muitas batalhas que precisarão ser travadas antes que eles encontrem um descanso prometido por Deus na terra da promessa. E a pergunta é, por que no mundo o Senhor está justamente parando aqui, no meio desta história de peregrinação, para dizer àqueles que Ele libertou da escravidão do Egito, como seria o calendário de seu povo quando eles entrassem em Canaã? Quando eles iriam celebrar isto? Quando eles iriam celebrar aquilo? É o que nós vamos ver hoje no capítulo 29. E nós precisamos notar introdutoriamente o seguinte, irmãos: muitas coisas estão acontecendo aqui. E uma delas certamente é esta: Deus estava lembrando novamente a seus filhos que eles iriam entrar na terra prometida. Deus estava lembrando novamente aos israelitas o que Ele prometeu: eles iriam entrar na terra prometida, mas eles ainda não haviam chegado nela. Mas Ele tinha feito um compromisso com o seu povo em garantir que eles chegassem lá, e o desejo deles, ou o desejo dele para os seus filhos, é que quando eles chegassem lá, o seu calendário pudesse ser observado. E assim, antes que os filhos de Israel entrassem em Canaã, eles já estavam sendo informados por Deus como eles iriam celebrar o santo nome do seu Salvador em louvor e adoração em cada época específica do ano. Então, eu gostaria que vocês observassem o seguinte: hoje em Números 29, nós não vamos encontrar aqui apenas instruções sobre sacrifícios de animais que deveriam ser feitos semanalmente e mensalmente, mas aqui nós vamos ver instruções sobre os sacrifícios que deveriam ocorrer em toda a época do chamado Ano Novo Judaico. Os sacrifícios que deveriam ocorrer no período do Pentecostes, as várias festas de Israel que seriam descritas nesta passagem, e o Senhor as estabeleceria como celebração e louvor ao seu santo nome quando eles ingressassem na terra prometida. Obviamente, nós vamos encontrar aqui na passagem desta manhã, especialmente sacrifícios associados à famosa festa das trombetas, que era celebrado no chamado Ano Novo Judaico, que também deveria ser chamado após o tempo do cativeiro de o mês de Nissan, ou Aviv, nos dias de Moisés. Era o início do ano, onde acontecia o dia da expiação anual, e tudo isso, irmãos, deveria ter um profundo significado para o povo de Deus. Há uma grande quantidade de instrução na passagem, obviamente, que nós vamos ver hoje, mas todas elas especificamente falando dessa grande festa dos tabernáculos, e era para que eles celebrassem isso como o início da sua peregrinação no deserto. E quando Deus vai entregar essas leis, justamente quando eles ainda estavam no deserto, eles deveriam guardar isso em suas almas. Deus estava falando sobre uma cerimônia, um ritual, uma festa que eles deveriam fazer ou tratar, observando todos os anos, para que não esquecessem
daquilo em cujo meio ainda se encontravam. Eles estavam peregrinando pelo deserto. Por isso essa passagem ela é muito interessante. Nós precisamos continuar estudando e extraindo as aplicações necessárias para nós hoje. A agenda das festas em Números 29, portanto, não era apenas mera nostalgia litúrgica. Deus estava oferecendo ao seu povo a agenda do reino. Deus estaria ensinando ao seu povo, irmãos, que Ele é aquele que marca o tempo para a sua igreja, para que o seu povo aprenda a ler a história com base nas promessas divinas. Era o que Ele estava ensinando a Israel. Era o Senhor conduzindo o seu povo da libertação para a conquista, da salvação para o domínio das nações, da escravidão para o serviço real. Ele já havia dito isso em Êxodo 19. Tudo isso, irmãos, apontaria para o que deveria acontecer na plenitude dos tempos. Cristo cumpriria e ampliaria esse calendário. Ao ressuscitar, ele reinaria, e é isso que a palavra de Deus disse, até que um dia colocasse todos os seus inimigos debaixo de seus pés, subjugando-os. 1 Coríntios capítulo 15, e o último inimigo a ser vencido seria a morte. E aqui você tem a moldura de uma escatologia estabelecida por Deus, que impulsionaria o povo a avançar, jamais recuar, a ter esperança, jamais desesperança, a ser otimista, jamais pessimista. Deus lembraria, a sua missão avança na história, não com espada carnal, mas em Cristo, ela então prosseguiria e teria progresso por meio da palavra, dos sacramentos, da disciplina e da adoração, até que a terra se enchesse do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que tudo isso é importante? E eu preciso apresentar a vocês a guisa de introdução. Porque o que temos diante de nós hoje, irmãos, é um confronto determinante no Ocidente. E não é meramente um confronto entre progressistas versus cristãos. Mas o que nós estamos vendo acontecer no Ocidente é um chamado desafio do Islã, frequentemente reforçado por elites progressistas de fato, mas contra a cristandade que tem abandonado tudo isso, os meios de graça, a santidade pública, deixando de ser sal e luz. Meus irmãos, onde a igreja relaxa na santificação do tempo, do calendário estabelecido pelo Senhor, no culto regulado por Ele nas Escrituras, na catequese, ensino da palavra de Deus e na vida sacrificial, as suas forças desaparecem. Outros sistemas religiosos e projetos humanos, eles passam a ocupar o vácuo deixado pela igreja. Números 29 nos chama nesta manhã a reorganizar o tempo e a cidade sob a lei e a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Observem então a leitura do texto. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido das trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito.
Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor, por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de um efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos carneiros e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 2º dia, oferecereis 12 novilhos, 12 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. 3º dia, oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado. Além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia, tereis reunião solene. Nenhuma obra servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Observe, irmãos, havia mais assembleias sagradas no 7º mês do ano do calendário de Israel, que era o mês inicial do seu ano eclesiástico. Havia mais cerimônias sagradas naquele mês do que em qualquer outro mês do ano. Era um mês em que eles eram lembrados do começo da libertação de Israel da escravidão egípcia. Era o mês que lembrava o início de sua jornada pelo deserto rumo à terra de Canaã. E era considerado o princípio dos meses em todos os cálculos eclesiásticos
entre os israelitas. Foi o mês, irmãos, em que Moisés ordenou que os jubileus civis fossem celebrados, quando a liberdade era proclamada aos cativos e à terra. Era um tempo de férias, por assim dizer. Ficava entre o tempo da colheita e o tempo da semeadura. A colheita havia se encerrado e então o momento de voltar aos campos e começar novamente a lançar a semente ainda não havia chegado. Mas era mais significativo, irmãos, por causa da história que registrava. Sim, era uma festa de colheita, mas mais importante do que isso, era o aniversário dos primórdios da peregrinação do povo de Deus no deserto, que marcou tanto a libertação da escravidão do Egito, quanto o ingresso na terra prometida. Existem muitas, mas muitas lições, que nesta manhã eu poderia extrair desta passagem, Números 29. E eu sei que eu não vou fazer justiça a todas elas nesta manhã, mas eu queria chamar a atenção de vocês, pelo menos para 4 coisas em particular, que nós podemos aprender da leitura de Números 29. A primeira delas, Deus é mais importante do que o seu trabalho e do que o seu tempo. Deus é mais importante do que o seu trabalho e do que o seu tempo. Veja que a primeira verdade que nós aprendemos aqui: Deus é mais importante do que o meu trabalho, Deus é mais importante do que o meu tempo. Você já calculou quanto tempo neste mês chamado de Aviv, o 7º mês depois, chamado mês de Nissan, você já calculou quanto tempo eles teriam gasto para cumprir essas festas dedicadas ao Senhor? À medida em que você vai lendo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e todos os dias são lidos, e tudo aquilo que eles deveriam fazer, a conclusão é esta: não sobrava nenhum tempo para eles. Todo o tempo era dedicado ao Senhor. Não sobrava mais tempo para nada, absolutamente. Essa é uma lição preciosa. A grande mensagem que Deus estava enviando era justamente essa: eu sou mais importante do que o trabalho de vocês. Eu sou mais importante do que o tempo que às vezes vocês dedicam para vocês. Eu quero mostrar isso antes que vocês entrem na terra que eu já lhes dei. De fato, Deus estava lembrando um princípio bíblico muito importante para nós, irmãos. Tudo pertence a Ele, inclusive o tempo pertence a Ele. E Ele deve ser louvado com a maneira como nós lidamos com o tempo. O tempo que pertence a Deus, o Senhor estava ensinando a Israel no deserto, deveria ser entretecido no tecido do calendário que Ele mesmo deu para o seu povo. Essa deveria ser a prioridade do trabalho deles. Eles deveriam ter prioridade, tomando o calendário do Senhor acima de tudo aquilo que dizia respeito à vida comum de todos eles. Agora, com isso eu quero dizer que claramente o texto nos mostra que esse período festivo fazia muito sentido em uma sociedade agrícola, quando entre a colheita e a próxima semeadura deveria haver um tempo. Ou seja, na época que era colhida a produção de tudo aquilo que foi plantado, havia um descanso para que uma nova semente fosse lançada na terra e tudo novamente começasse. Isso é fato. Eu também reconheço plenamente que muitas sociedades agrícolas pagãs também tinham as suas festividades e estabeleciam tempo para isso. Mas aqui, irmãos, também nós devemos reconhecer plenamente que um dos propósitos de Deus para o seu povo era designar essas festas para que nesse período Israel não se esquecesse quem era aquele que os libertou e estava introduzindo-os em Canaã. Eles não deveriam ser atraídos pelas festas dos cananitas. Elas sempre envolviam falso culto, falsos deuses.
Deus então estava direcionando suas mentes e corações ao Deus verdadeiro. Entretanto, irmãos, o capítulo anterior que nós já vimos, não fala apenas de festas que deveriam ser realizadas durante o 7º mês. E à medida então que você vai lendo os 2 capítulos conjuntamente, o que é que você vai perceber comigo? É que entre a colheita e a semeadura, Deus estava falando também dos vários sábados semanais e mensais que deveriam ser observados. Juntando então o capítulo 28 e o 29, nós encontramos uma maravilhosa mensagem, uma demonstração de que o Senhor era aquele que estava entrelaçando a estrutura temporal de tudo aquilo que o povo de Deus deveria fazer durante o ano em um calendário estabelecido por ele. Tudo deveria estar enquadrado nisso. Todo o tempo deles, tudo aquilo que eles fizessem, deveria sempre este calendário lembrá-los que o mais importante trabalho de todos eles estaria envolvido neste período em que eles se preparavam para celebrar festas em nome do Senhor. Esta é, de fato, irmãos, uma importante mensagem para nós nos dias de hoje. As sociedades agrícolas, ao menos, tinham a seu favor a maneira como tudo se processava. Havia um ritmo natural que ajudava o homem a fazer uma pausa de seu trabalho e se dedicar àquilo que Deus estava ordenando. Havia apenas tanto que se podia fazer em determinadas partes do ano. Nós sabemos que hoje não é assim, principalmente naqueles que vivem nas zonas urbanas, muito mais. Hoje, se você desejar, e se você for fisicamente capaz, você consegue trabalhar as 24 horas do dia. É diferente daquilo que o povo de Deus viveu no passado. Eu reconheço. Hoje muitos se envolvem tanto com o seu trabalho e se não perceberem, trabalharão 7 vezes por semana, trabalharão as 52 semanas do ano, os 365 dias que compreendem um ano. Hoje, se você tiver disposição, tempo, vigor, se você tiver ambição, você pode trabalhar o tempo todo. Mas veja como essa passagem ela é importante para nós, irmãos, nesta manhã. O bispo Ryle certa vez disse o seguinte sobre o dia do Senhor: há apenas alguns passos de sem Shabá para sem Deus. Shabá, descanso, ou dia do Senhor. Traduzindo de outra maneira, há apenas alguns passos de sem dia do Senhor para sem Deus. Você entende bem o que ele queria dizer? Ele estava lembrando em seus dias, e era século XIX, que se você não tiver um padrão regular para organizar tudo o que você faz, o seu trabalho e seu tempo, a sua dedicação, aquilo que você empreende com todo o seu ser, se você não tiver um padrão regular para moldar a sua vida cristã em adoração e louvor ao Deus vivo, todos os dias da semana, todos os meses do ano, durante um ano todo, Deus deixará de ser gradativamente uma realidade em sua vida. Isso é fato. Você pode provar isso. Quanto mais nós desvalorizamos o dia do Senhor, a importância de vir à casa de Deus, adorar ao Deus vivo e nos dedicamos mais ao nosso tempo e ao nosso trabalho, Deus vai deixando de ser uma realidade presente em nossas vidas. Nós deixamos de experimentar da sua presença. A nossa vida cristã deixa de ser uma experiência baseada naquilo que cremos e confessamos, e o nome de Deus apenas passa a ser
uma palavra que nós pronunciamos quando dizemos graças a Deus ou pelo amor de Deus. Nós vamos gradativamente esfriando no tocante à nossa fé. Quando isso acontece, você terá passado de nenhum dia de adoração ao Deus verdadeiro para nenhum Deus. É o que tem acontecido na vida e na alma de muitos hoje, infelizmente. E aqui, meus amados irmãos, o que você vê, observem, você vê o que Israel está ouvindo da parte de Moisés. Deus estava falando a Moisés para, como mediador, transmitir essa palavra ao povo. Você vê o que Israel está precisando aqui observar no próprio cronograma do seu calendário anual. Deus entreteceu a si mesmo nesse cronograma. Ele pegou o calendário anual do povo e disse: eu estou aqui, justamente aqui, e vocês não podem me substituir. Eu preciso ser prioridade para a vida de vocês. Ele vai fazer isso incluindo essas outras cerimônias e festividades, irmãos, para lembrá-los de que ele era sempre mais importante do que o trabalho deles, mais importante do que o tempo deles, e esta de fato é uma verdade real para nós hoje. Do mesmo modo que foi para os israelitas no passado. Como crentes, nós precisamos também refletir sobre isso. Eu sei, embora não tenhamos nada que corresponda hoje às festas de colheita deles, nós temos algo que corresponde aos seus sábados semanais. Nós chamamos isso de Dia do Senhor. E nesse dia, o primeiro da semana, quando nos reunimos e adoramos ao Deus vivo, manhã e noite, o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Nós estamos declarando ao mundo, nós estamos testemunhando às famílias, nós estamos dizendo aos nossos amigos e principalmente a nós mesmos: Deus é mais importante do que o meu trabalho, Deus é mais importante do que o meu tempo, Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que eu faça nessa vida. Você passa a perceber que Deus pretendia enviar uma mensagem para uma nova geração. E quando nós observamos isso hoje também, meus amados irmãos, nós estamos enviando uma mensagem aos mais jovens. Jovens entram no templo e se sentam durante um sermão e não entendem nada do que é dito e ouvem cânticos sem compreender palavra alguma. Ainda assim eles serão capazes de observar. Eles serão capazes de olhar ao redor e ver adultos, por meio de suas ações, semanalmente, no primeiro dia da semana, declarando uma mesma verdade. E quando eu falo jovens aqui, não são somente aqueles que atingiram a juventude, são os mais novos. Quando você começa a trazer o seu filho desde pequeno, quando você o acorda, ele diz: pai, mas por que eu preciso ir à igreja? Porque nós vamos à casa de Deus. E ele vai crescendo, e o que ele vai vendo à medida em que ele ainda não entende algumas coisas, é que Deus é mais importante do que qualquer outra coisa neste mundo para você. Ele pode até amadurecer e se afastar da igreja, mas uma coisa ele nunca vai esquecer: para os meus pais, Deus sempre foi prioridade, Deus sempre foi mais importante. Se você imprimir isso no coração de seu filho, ele nunca vai esquecer disso. E aí você vai perceber que é pela graça de Deus e somente pela graça de Deus que eles não perderão essa importante mensagem se nós estivermos aqui dominicalmente juntos. Nós estivermos aqui reunidos no dia do Senhor para adorar ao Deus vivo. Eles sempre vão lembrar que é isso que fazemos neste dia. Nós declaramos que Deus é mais importante do que tudo para nós. Irmãos, a primeira batalha cultural que temos que enfrentar é o nosso relógio. Quem governa o tempo governa um povo.
A fé cristã, portanto, não é otimismo ingênuo, é prática do reino em nossas casas, em nossas igrejas, em nossas vocações ordenadas por Deus no dia do Senhor. Nós temos diversas vocações aqui, as quais realizamos durante a semana. O que é que acontece quando nos reunimos e dedicamos o tempo que Deus exige de nós e nos deleitamos nele? Nós estamos declarando ao mundo que as nossas vocações não são mais importantes do que o nosso Salvador. Elas se submetem a Ele, porque Ele já nos deu outros dias para que possamos servi-lo. Esse dia pertence ao Senhor. O ritmo, então, daquilo que fazemos na adoração testemunha isso. Irmãos, onde o dia do Senhor é relativizado, a igreja perde a sua densidade pública. Não se enganem. Não se enganem. A estratégia daqueles que dizem: vamos à rua no domingo, protestar, reclamar contra as injustiças, não estão fazendo outra coisa senão dizer para o Senhor: não és mais importante para nós. A nossa agenda é mais importante. A mudança que nós pretendemos para a nossa cidade é mais importante. A mudança que queremos para o nosso país é mais importante do que estar na presença de Deus no dia que Ele disse que devemos estar para adorá-lo. Parece que estamos fazendo uma coisa boa, mas não se enganem. Nós nos enfraquecemos quanto a isso. A igreja vai perdendo a sua densidade pública. Esse primeiro ponto, então, irmãos, nos apresenta também estratégias concretas. Primeiro, nós devemos retomar o princípio do manhã e noite do dia do Senhor como duas refeições do reino. O que é que nós normalmente costumamos dizer? Nós precisamos ser alimentados pela palavra. E quando o Senhor alimenta de maneira especial, em comunhão, de forma abençoadora o seu povo, no dia que Ele diz para a gente se reunir para adorá-lo. Nós não podemos negociar isso. Toda vez que você abre exceção para o seu tempo, você está negando isso. Então, a não ser que seja algo extremamente necessário, você não pode abrir mão desse princípio. Número 2, nós precisamos ensinar aos nossos filhos a importância do calendário cristão do povo de Deus. As igrejas reformadas, elas preservaram isso. Enquanto umas disseram: nós temos apenas o dia do Senhor como calendário durante todo o ano, outras igrejas disseram: esse é o dia principal. E ainda umas outras festas foram preservadas: Natal, Páscoa, Pentecostes, Ascensão. Independentemente da nossa tradição, essas festas, elas precisam ser utilizadas como meios em que, mais uma vez, nós testemunhamos o valor que damos àquilo que Deus valoriza. Se apenas o dia do Senhor é comemorado nos 52 domingos do ano, façamos isso com alegria. Celebremos a ressurreição de Cristo, preguemos todo o conselho de Deus. Se ainda mantemos outras festas que são marcantes na história da redenção do povo de Deus, não as desprezemos, mas usemos como meios para proclamar a encarnação de Cristo, a sua gloriosa ressurreição e ascensão, o seu sacrifício por seu povo. Quando nós esquecemos disso, irmãos, o que é que acontece mais uma vez? Nós vamos perdendo a nossa densidade pública. Terceiro, limitemos trabalho e telas aos domingos. Às vezes nós saímos aqui da igreja, primeira coisa que a gente chega em casa a fazer é ligar a TV. Nossa mente se desconecta totalmente daquilo que a gente vivenciou aqui.
a não ser que você use a tela para a edificação da sua casa, e não desvie o seu coração buscando entretenimento, quando você faz isso, você mais uma vez não aproveita bem o descanso. Ao invés de perdermos tempo com aquilo que tenta desviar a nossa atenção, promovamos a hospitalidade. Aproveitemos o dia para, como nos ensinam os nossos catecismos, santa conversação. Visitemos aos enfermos, conversemos com os irmãos. Nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo e utilizá-lo muito bem. Seria tão bom se nós tivéssemos um espaço que pudesse, depois de um dia pela manhã aqui juntos, adorando a Deus em escola dominical, depois fazermos um grande almoço, e felizmente não temos. Mas daria uma ideia para nós de como isso é importante. Mas enquanto não podemos fazer isso, vamos investir em praticar a hospitalidade. Às vezes a gente se esquece disso. Quarto, visibilidade pública. A presença da igreja na comunidade. A presença da igreja testemunhando os valores do reino sinaliza algo importantíssimo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele reina. Veja, irmãos, o que é que as comunidades islâmicas estão fazendo? Elas estão florescendo no Ocidente, onde a identidade deles assume o ritmo daquilo que eles acreditam ser verdade. Orações diárias, jejuns, festas. Enquanto a igreja abdica do seu ritmo pactual, ela cede espaço simbólico em sua cidade. Nós precisamos pensar estrategicamente sobre isso. Eu lembro que anos atrás nós tivemos um espaço, foi concedido a nós, para falar sobre a celebração do Natal. Por uma vez eu fui à TV, outra vez nós fomos com um coral aqui na praça pública. Depois que terminou e a TV foi embora, eu então disse, vamos sair por aqui pela praça? E enquanto os hinos natalinos eram cantados, as pessoas se aproximavam, a igreja estava presente. Às vezes nós não pensamos estrategicamente nisso e nós nos limitamos apenas a esse espaço aqui. E deixamos e esquecemos que a resposta cristã não é imitar a Sharia muçulmana, mas é viver segundo o senhorio de Cristo, no tempo, culto, descanso, misericórdia e missão. Elas precisam ser visíveis. Nós perdemos espaço público porque nós nem sabemos como começar isso. Nós precisamos aprender com o passado e também com as boas realizações do presente, para que a nossa igreja, este ano, mês que vem, completando 124 anos, a igreja protestante mais antiga da capital, ela tenha maior visibilidade no tocante ao testemunho público do seu testemunho ou da sua convicção, da proclamação do Evangelho de Deus. Segunda lição, irmãos, aqui que nós podemos aprender é a seguinte, segundo Números 29. A adoração a Deus requer sacrifício, porque você é pecador. Deus estava lembrando isso a Israel, que a sua adoração requer sacrifício, porque o seu povo é pecador. Essa é a segunda mensagem que nós vemos na passagem. Vocês leram comigo, vocês devem ter percebido quantas vezes na festa dos tabernáculos a expressão um bode por oferta pelo pecado apareceu. Foi repetido várias vezes. E de fato, irmãos, as instruções sobre o holocausto também falavam sobre isso. Repetidas vezes, então, na linguagem desta passagem, quando o Senhor faz questão de mencionar, Ele está dizendo com ênfase que na adoração nós estamos declarando
que Deus é mais importante do que qualquer coisa neste mundo, que Deus é mais importante do que o que fazemos, que Deus é mais importante do que o nosso tempo. Isso é fato, mas somado a isso, ele também estava dizendo: por essa razão, nós não podemos realmente entrar em sua presença para adorá-lo sem sacrifício, porque nós somos pecadores. De modo que no próprio ato da adoração, o israelita era exigido da parte de Deus que reconhecesse que diante de um Deus santo ele era pecador, e que diante de um Deus santo ele não poderia adorá-lo sem que um animal fosse sacrificado. Próximo mês, se Deus permitir, uma nova classe estará se formando e eles serão recebidos por pública profissão de fé e batismo. Perguntas pactuais serão feitas a eles, ou a esta turma. E uma das perguntas feitas pela Igreja Presbiteriana do Brasil aos novos membros é esta. Eu vou ler para que vocês lembrem. Você reconhece que foi concebido e nascido em pecado? E por natureza inteiramente incapaz de praticar o bem e inclinado para o mal? Que tem muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependido e pede perdão a Deus? E o candidato então diz: eu reconheço. Veja como isso é interessante, irmãos, porque o seu significado é: no dia do seu batismo, de sua profissão de fé, você é lembrado que não pode ser membro da igreja presbiteriana de Aracaju se você for bom. Nós não permitimos que pessoas boas ingressem na IPA. Permitimos apenas pecadores ingressarem nela, porque este é o requisito exigido para que seja o Deus verdadeiro adorado de forma correta. O candidato precisa reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador. A pergunta que se segue é: você reconhece que só o sangue de Cristo purifica você de todo o seu pecado? O próprio sistema sacrificial aqui de Números 29 foi concebido, irmãos, para reforçar essa verdade. E a adoração requeria sacrifício, porque o povo de Deus era pecador, porque homens e mulheres eram pecadores, porque jovens e crianças eram pecadores, e a nossa adoração requer também hoje sacrifício, porque nós somos pecadores. Veja, isso é algo enorme, especialmente em nossa cultura. Em nossa cultura, escreveu Moller, a maioria das pessoas pensam que seus problemas derivam de algo que foi feito a elas. E seus grandes problemas na vida resultam de algo que foi feito a elas. Ou seja, continua Moller, algo de fora delas fez algo com elas, e essa é a origem de seus problemas. E a solução para esse problema, elas acreditam, é fazer algo de dentro de si mesmas, a fim de lidar com o que lhes foi feito de fora. Mas Moller prossegue dizendo que isso torna realmente difícil para o homem moderno entender o Evangelho, porque o Evangelho discorda dessa consideração 180 graus, tanto do diagnóstico quanto da prescrição para o problema. O que é que o Evangelho diz? Que o seu problema não está fora de você, o seu problema está dentro de você. Que a resposta não está dentro de você, mas a resposta está fora. Ela vem do alto. Então, enquanto o mundo inteiro diz que há um problema externo e uma solução interna, o Evangelho vem e diz: não há um problema interno e uma solução externa. A justiça alheia de Cristo imputada a você é o que você necessita. Você só vai resolver o problema de seu coração se você receber a solução que vem do alto. Não era isso que todo o sistema sacrificial ensinava? E não é por essa razão que isso é tão glorioso, irmãos. Veja,
Todo o sistema sacrificial estabelecido pelo Senhor foi projetado para garantir que Israel entendesse isso. O problema é você e o seu pecado. A resposta não está em você, a resposta está em algo outro. A resposta para o seu pecado está em um sacrifício. Deus vai então entretecer isso no tecido da cosmovisão israelita, na maneira como eles deveriam pensar, estabelecendo um sistema sacrificial. E o que é que acontece conosco hoje, quando pensamos como cristãos, meus irmãos? Todo dia do Senhor, o que fazemos aqui juntos, nos traz à memória essa verdade importante. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando após confessá-los, anunciamos com alegria que todos os nossos pecados estão perdoados por Deus, porque nós temos um único mediador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode operar nossa reconciliação com o Pai Celestial e pode efetuar o perdão dos nossos pecados. Isso está entretecido no dia do Senhor, todas as vezes que nos reunimos como povo de Deus para adorá-lo. E há uma razão para isso, me permitam dizer. Nós vemos a razão nessa passagem de Números 29. A adoração requer sacrifício, porque nós somos pecadores. O que é que os sistemas religiosos humanos alternativos oferecem e por que eles prosperam? Quando a igreja não proclama esta verdade, mas a substitui por uma espécie de moralismo terapêutico em vez da expiação objetiva. O Islã vem e promove disciplina e lei. O secularismo vem e oferece autojustificação e identidade. A igreja só recuperará o seu poder e se tornará forte se pregar e praticar o que Números 29 foi dado por Deus, ou que está em Números 29, porque foi dado por Deus, e depois se cumpriu em perfeita aplicação em Hebreus 9 e 10, como lemos hoje. O sacrifício perfeito é o que o Evangelho proclama, uma justiça alheia a nós, a justiça do Filho de Deus, um povo perdoado por um perfeito sacrifício. Essas práticas, irmãos, elas encarnam de fato a expiação. Quando confessamos juntos os nossos pecados e ouvimos a declaração de perdão da parte de Deus a cada dia do Senhor, quando a mesa do Senhor, ela então é celebrada com frequência, quando nós somos ensinados segundo o sinal da aliança e temos comunhão real com Cristo. Quando a disciplina bíblica ela é aplicada de forma misericordiosa, como forma de testemunhar o caráter santo do povo de Deus de forma pública. Quando, através da diaconia sacrificial, o povo de Deus faz, na prática, a apologética do verdadeiro amor. Mas, irmãos, quando a igreja troca o cordeiro por técnicas de autoajuda, ela perde a força do perdão e a coragem do testemunho. Ela recentraliza o culto não em Cristo, mas no homem. Mas o que o Evangelho diz, nós precisamos novamente recentralizar o culto na obra consumada de Cristo. Isso gera homens e mulheres prontos para sofrer, servir e testemunhar. Igrejas que não se curvam a ídolos como o Estado, a política e a cultura do nosso tempo. Deus então estava ensinando que o seu sacrifício era necessário, porque os homens precisam do sangue sendo derramado, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós somos pecadores. Terceiro, Deus também estava ensinando o seguinte, que Ele estava no comando de como Ele deve ser adorado. Deus está no comando de como Ele deve ser adorado. E veja, eu quero falar isso de uma maneira um pouco mais rápida, pois nós trabalhamos muito isso. Deus está aqui dizendo algo importante.
através da repetição. Veja bem, uma das formas pelas quais aprendi que minha mãe estava no comando, à medida em que eu crescia, é que ela repetia várias vezes as instruções que já havia me dado. Ela me entregava uma tarefa e ela dizia o que eu tinha que fazer, e enquanto eu não fazia, ela repetia. Quando eu começava a fazê-la, ela repetia. Deus está fazendo a mesma coisa aqui com o seu povo. Essas repetições, irmãos, demonstravam algo importante para os israelitas, assim como minha mãe demonstrava para mim, talvez ela nem soubesse, eu só fui saber depois. Ela tinha autoridade sobre mim, e ela dizia a maneira como ela queria que eu executasse o que ela mandou eu fazer. É o que Deus está fazendo aqui com o povo. Ele está repetindo, veja, 1, 2, 3, 7 vezes o que deveria ser feito. Agora, quantas vezes precisamos ser informados nesta passagem que na ocasião da oferta dos 13 novilhos, deveriam ser 3 décimos de um efa para cada novilho, 2 décimos para os carneiros e 1 décimo para os cordeiros. E isso era repetido de novo, de novo e de novo. Veja que mensagem Deus estava enviando. Eu estou no comando de como vocês devem celebrar essas festas. Eu estou no comando de como vocês devem me adorar. Sou eu quem manda aqui. E eu não estou dizendo isso apenas uma vez. Eu estou dizendo 2, 3, 4, 5, 7 vezes. Façam desse jeito, pois eu estou mandando vocês fazerem assim. E fazendo assim, vocês terão a minha bênção. É importante, irmãos, notar isso por conta do que vimos no ponto anterior. É importante por causa dos 2 pontos anteriores. Deus estava fazendo isso para operar profundamente nos corações dos israelitas uma verdade sobre Ele mesmo. Assim como Ele faz ainda hoje conosco, Ele está nos lembrando uma verdade importante sobre Ele, sobre Cristo e sobre a sua salvação, para que não percamos de vista. Nós devemos adorá-lo por sua palavra. É o jeito que Ele quer que o adoremos. Nós lemos a sua palavra, nós proclamamos a sua palavra, nós cantamos a sua palavra, nós oramos a sua palavra. Nós vemos a sua palavra manifesta publicamente, de forma simbólica, por meio dos sacramentos, a água do batismo, o pão e o vinho da ceia do Senhor. E o que tudo isso nos ensina, irmãos, durante todo o ano, quem Deus é, o que necessitamos dEle, qual é a sua resposta para a nossa necessidade, quem é Jesus Cristo para nós, de que maneira Ele nos salva. Repetidas vezes, irmãos, na palavra de Deus, o Senhor nos ensina essas coisas, e por isso é tão importante adorarmos do modo que Deus determinou em sua palavra. Oh, como seria bom se todas as igrejas entendessem isso. Nós não passaríamos vergonha como o mundo evangélico ou o movimento evangélico brasileiro. Os evangélicos são zombados, são vistos como pessoas ignorantes. São loucuras que acontecem nos cultos, e eles dizem que é em nome de Deus, e até mesmo a pessoa mais ímpia diz, isso não está na Bíblia. Mas eles fazem. Assim perdemos, irmãos, o nosso poder, a nossa influência. Nós perdemos, irmãos, o testemunho que o Senhor entregou a nós. É por isso que é tão importante o que Deus estava dizendo ao povo, para que quando chegassem em Canaã, eles não se misturassem. Eles iriam entrar num ambiente de pluralismo religioso. Eles precisavam ser obedientes ao que Deus estava determinando para eles. Palavra lida e pregada, ainda hoje é o que Deus exige de nós. Orações bíblicas, hinos e salmos robustos, baseados nas doutrinas do Evangelho, sacramentos sendo administrados segundo a palavra de Cristo. Veja, o princípio regulador do culto não é um capricho presbiteriano,
é tática do reino de Deus. Deus forma um povo que não se deixa manipular na adoração pública, que é aquilo que é mais importante que Ele exige de nós. Qual é a estratégia do inimigo para nos envergonhar? É o que a gente está vendo hoje, infelizmente. Foi que nós herdamos da reforma. Como é que a reforma conquistou o mundo da época? Alfabetizando os corações no senhorio de Cristo, através de uma adoração segundo a palavra de Deus. Leituras públicas extensas, a leitura da palavra para que o povo exercitasse memória longa. Pregação expositiva, com aplicações públicas quanto ao trabalho, à política, à justiça, à cultura, à missão. Orações que intercedessem por autoridades, pela igreja perseguida, até mesmo por seus inimigos, sem medo ou ódio. Meus irmãos, uma liturgia dominada pela Escritura dessacraliza ídolos. Poder estatal, identidade, mercado, o que seja, desarma narrativas concorrentes. A igreja então se torna a única alternativa para salvar uma civilização ocidental que está caindo cada dia mais. Quando proclama o Evangelho de Cristo para o coração e não promove coerção externa, não é pela força da espada, mas é pelo poder do Evangelho. Quarto e último lugar, nós também temos algo aqui na passagem de hoje, irmãos, sobre o cumprimento perfeito. Eu gostaria de ler para vocês hoje, mas eu não tenho tempo para isso, os capítulos 9 e 10 de Hebreus, porque eles explicam o que eu vou dizer agora. Nós já lemos na liturgia o capítulo 9 e na declaração de perdão uma parte apenas do capítulo 10. Eu espero que isso ajude. Mas depois compare o que nós ouvimos hoje aqui com a leitura completa de Hebreus 9 e 10. E você vai ficar maravilhado quando você chega nesses capítulos e você percebe como o apóstolo se aproxima, como se estivesse silenciosamente chegando a um microfone de uma pequena igreja na Palestina. Obviamente isso é um anacronismo. Mas ao se aproximar silenciosamente daquela pequena congregação, ele limpa a garganta e diz: nenhum de todos aqueles sacrifícios perdoou um único pecado. Nenhum de todos aqueles sacrifícios perdoou nem mesmo parte de um único pecado. E em uma frase ele diz: porque o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. E portanto esses sacrifícios, porque não realizam nada quanto ao nosso perdão, apontavam para um único sacrifício que tudo isso realizou. Pensem nisso, irmãos, nesta manhã. Todos os sacrifícios que o sistema religioso judaico ofereceu resultaram no perdão de nenhum pecado. É o que o autor dos Hebreus estava dizendo. Não no sentido de que não atendesse ao que Deus exigia, mas que eram sucessivos porque imperfeitos, insuficientes, não tinham poder para de uma única vez acabar com todo o mal. A lógica é essa. Então ele diz: mas o único sacrifício oferecido por Jesus Cristo resultou no perdão de todos os pecados de todos aqueles que creram em sua palavra para a salvação, daqueles que jamais viveram, chegou até nós. É disso que Hebreus 9 e 10 tratam. E quando lemos sobre esses sacrifícios em Números 29, irmãos, com detalhes tão intricados, em repetição, que entorpece a nossa mente, nós estamos sendo direcionados para o único sacrifício que foi realizado de uma vez por todas, diz o autor aos Hebreus: Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus precisa ser estudada como um todo. Os sacrifícios de Números apenas apontavam para o perfeito sacrifício em Hebreus que Cristo consumou. Logo, a missão é inevitável.
Um sacrifício suficiente para todos os povos deve ser anunciado pela igreja para todos os povos. Isso exige de nós, meus irmãos, hoje, mais do que nunca, um evangelismo corajoso, frente àqueles que não creem, idólatras, progressistas, muçulmanos, que quer que sejam. Nós precisamos testemunhar de Cristo e dizer que Ele é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e Ele trouxe salvação para o mundo por meio da sua cruz e da sua ressurreição. Nós não devemos ter medo de falar isso. Nós devemos usar a hospitalidade cristã como porta para o Evangelho. Às vezes nós achamos que apenas a declaração será suficiente, mas nós não fazemos a conexão necessária. Nós esquecemos que a hospitalidade cristã sempre foi porta para a evangelização. A amizade, ela é uma chave para a evangelização. Nós não podemos nos fechar. Nós precisamos estar prontos a dar razão a todo aquele que pedir essa razão de nós a respeito da nossa fé. Nós precisamos investir em escolas. Nós precisamos vir e trazer os nossos filhos para a escola dominical. Aqui nós formamos crianças e novos crentes no Evangelho. Nós não podemos, irmãos, desejar que os nossos filhos avancem e prosperem se nós estamos entregando eles nas mãos daqueles que vão desfazer tudo o que nós ensinamos, tudo o que nós cremos. Nós precisamos nos envolver no trabalho público. Talvez é tempo de que, para nós acordarmos antes daquilo que nós estamos vendo em outros países no Ocidente. Nosso envolvimento em prol da família, da liberdade religiosa, do cuidado com os que mais necessitam, do movimento pró-vida. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos ser sal e luz na polis. É o que o Senhor Jesus Cristo nos diz. Devemos fazer isso de coração, lembrando que crítica não precisa ser sinônimo de hostilidade. Jesus nos ensina que nós devemos orar e amar os nossos inimigos, e quando fazemos isso, nós vamos aprender que refutar ideias não é odiar pessoas. O brasileiro tem muita dificuldade quanto a isso. Quando a gente ouve alguém discordar da gente, a gente já pensa que essa pessoa não gosta de nós. Mas não é. A Bíblia nos ensina a não confundir ideias com pessoas. Porque se não tivermos uma posição firme hoje, nós não conseguiremos fazer isso amanhã. É preciso ter uma posição clara daquilo que nós pensamos e, como diz o apóstolo, falar a verdade em amor. O reino cresce, irmãos, por persuasão e serviço, não por espada. Foi assim que o evangelho se espalhou. Chegou o quarto século, o Império Romano, ele declarou que a religião oficial do cristianismo, a religião oficial do império era cristã. Como é que isso aconteceu? Não foi por meio da guerra. Os cristãos sofreram grande perseguição nos primeiros séculos, mas eles continuaram fazendo aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. Em pouco tempo, o evangelho então, ele se espalhou. Qual é a conclusão? Se Deus entregou Números 29 para moldar a mente e o coração de Israel, ao atravessar o deserto até a conquista da terra de Canaã, quanto mais Cristo, Senhor do tempo e da história, moldará sua igreja para discipular nações. Parte da igreja no Ocidente, meus irmãos, está fragilizada porque abandonou seu próprio Números 29, calendário santo, liturgia robusta, a disciplina bíblica, a importância da mesa do Senhor, a sua missão pública. A resposta nunca deve ser medo, mas uma fidelidade paciente, em obediência a Deus, em oração e fazendo aquilo que Ele nos manda fazer.
qual é o chamado para nós? Retomemos o dia do Senhor. Pare de escolher um horário para vir à igreja. Consagre esse tempo que é do Senhor todo para Ele, meu irmão. A maioria de nós pode fazer isso. A maioria de nós não faz porque não quer o seu tempo, quer se dedicar ao seu trabalho, ao seu lazer. Na semana passada eu visitei 2 irmãs, já idosas, com dificuldade de vir à igreja. Seus pais conheceram o evangelho no interior de uma cidade sergipana, moravam na roça, iam a pé toda semana, na quarta e no domingo, 6 quilômetros para ir à igreja, 6 quilômetros para voltar. Você e eu não temos desculpas, irmãos. O legado que nós recebemos, nós estamos esquecendo. Retomemos a importância desse dia. Valorizemos estar na presença do Senhor, adorando a Deus, na comunhão dos irmãos. Que fome é essa que faz com que a gente corra logo para casa? Que agonia é essa que a gente não consegue ficar na presença de Deus com os irmãos? A gente precisa resgatar isso, irmãos. Senão a gente vai perder cada vez mais o poder para testemunhar, e o Senhor cobrará de nós tudo isso. Recuperemos o culto bíblico, regulado pela palavra de Deus. Confessemos os nossos pecados ao Senhor sempre. Celebremos a mesa, cantemos os salmos, amemos nossos vizinhos, falemos de Cristo com clareza, ousadia e amor. Proclamemos que Jesus Cristo, Rei, já reina. Pois diz o Salmo 22, e com isso eu concluo: pois do Senhor é o reino, e Ele governa as nações. Amém. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, Pai eterno, Rei dos séculos, Tu que governas os tempos e as estações, nós Te louvamos pela Tua santa palavra. Ela é viva e eficaz, ela nos chama à vida, obediência e adoração. Nesta manhã, Senhor, ao ouvirmos sobre o Teu cuidado e organizar o tempo do Teu povo com festas, convocações e sacrifícios, nós fomos lembrados de que Tu és o Senhor do calendário do Teu povo, o Deus que santifica os dias, anos e gerações inteiras. Nos humilhamos diante de Ti mais uma vez, pedindo perdão por tratarmos o tempo como se fosse nosso e não Teu. Ó Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito, nós Te damos graças por seres o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por cumprires como uma única oferta tudo o que estava prefigurado em Números 29, os touros, os carneiros, os cordeiros, os bodes expiatórios, todos eles eram sombras Tuas, Senhor. Tu és a realidade gloriosa do Teu povo, Tu és o único sacrifício eficaz, Tu és o único mediador entre Deus e os homens, Tu és aquele que intercede por nós eternamente. Senhor, tem misericórdia de nós, pois muitas vezes a Tua igreja tem desprezado os meios de graça, tem desonrado o Teu santo dia e tem abandonado o culto reverente que molda o povo do pacto. Em Tua graça somente, Senhor, nós Te rogamos que nos reformes. Santifica o nosso tempo, Senhor. Restaura o Teu culto nas Tuas igrejas. Reacende no Teu povo o amor pelos Teus mandamentos, os lábios para Te louvar e os joelhos para Te buscar em oração. Pedimos, Senhor, ainda que nos equipes para o testemunho fiel e corajoso em nossos dias. Ó Espírito Santo, vem e molda os nossos corações, pois vivemos tempos em que ideologias, religiões e poderes se levantam contra o nome do nosso Senhor, especialmente o avanço do militante islã que se ergue no vácuo espiritual deixado pela apostasia e mundanização da igreja no Ocidente.
Não nos dê, Senhor, um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Faz-nos luz em meio às trevas, sal na terra, colunas e baluartes da verdade neste mundo. Fortalece-nos, Senhor, para ser uma igreja que ama o teu dia e rejeita a tirania do relógio moderno. Vive o culto com um encontro real e pactual com o Deus vivo. Prega o evangelho de expiação e graça, não de autoajuda. Ama e evangeliza os perdidos com ousadia, bondade e verdade. Discipula os seus filhos com fidelidade, preparando guerreiros e servas corajosas para o teu reino. Canta os salmos e hinos ao Senhor, ora com fé, jejua com esperança, celebra com reverência os sacramentos e proclama Cristo com clareza. Faz-nos, Senhor, um povo cheio de esperança, não somente em confissão, mas em nossa vida prática. Um povo que crê que o reino está crescendo, que toda a autoridade já foi dada a Cristo e que a missão de fazer discípulos de todas as nações é promessa e mandatos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não temer o avanço de ideologias rivais, religiões hostis, porque tu reinas e reinarás até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ó Senhor, venha o teu reino, nós te rogamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz-nos parte ativa dessa vontade em nossos lares, em nossa igreja, em nossa cidade, em nossa nação. Que o sangue de Cristo, o verdadeiro sacrifício de Números 29, nos capacite a viver vidas de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Tudo te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e vive pelos séculos dos séculos. Amém. Fiquemos de